Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Arthur Ferreira Ferreira Studios. Estamos começando hoje mais uma aula espetacular aqui no canal, dando continuidade à nossa série de Flappy Bird. A gente aprendendo aí a criar o jogo na unha. Agora a gente vai aprender a criar a estrutura do nosso jogo, ok? Então a gente viu na aula passada como que seria, né, esse workflow, essa estrutura, e agora a gente vai colocar isso em prática. Então se vocês virem aqui, eu tenho a minha pasta Flappy Bird aula, que eu vou disponibilizar para vocês à medida que a gente for evoluindo. Esse material vai estar disponibilizado para download aí no rodapé da descrição do vídeo. E aí a gente tem a nossa pasta Assets que a gente viu lá na nossa estrutura. E o que tem dentro dela? Tem todos os nossos sprites aqui, tudo que a gente precisa para poder criar o jogo. Esses sprites estão disponíveis na internet e eu tenho todos aqui separadinho. E eu tenho uma pasta Sounds também, onde eu tenho os meus sons aqui, o SFX DAI, HIT, tudo em OGG, que é um formato mais suportado por todos os navegadores, mas você pode criar outras variações também, caso você queira que funcione em outros tipos de navegadores, basta usar conversores e assim por diante. Então aqui está a minha pasta Sounds, aqui estão os meus sprites, e tudo isso dentro da pasta Assets. E aqui eu tenho o meu CSS, que é o meu FB Reset, ou seja, Flappy Bird-Reset. É sempre legal você utilizar um prefixo. E o meu FB Main, que é onde vai ficar toda a minha estrutura do CSS base do jogo. O Reset já é uma biblioteca, reset.css. Eu trouxe já para cá para que a gente só importe. E a gente tem o JS, que é o Buzz, que vai ser responsável pelo áudio, o jQuery que a gente vai utilizar para integrar com o nosso JS, jQuery Transition, para que a gente consiga criar as nossas animações, nossas transições de maneira mais dinamizada e mais rápida, e o FB Main, que é o Flappy Bird Main, que vai ficar o nosso JavaScript puro, toda a nossa lógica do jogo, ok? E aqui o meu index.html, que é justamente isso daqui que está aberto para vocês aí, para que a gente crie o jogo. Então, para que vocês entendam como que o jogo vai ficar, eu trouxe aqui uma versão do Flappy Bird, né, que a gente desenvolveu, para a gente poder entender como que vai ser esse processo. Então, a gente tem aqui no navegador, estou no localhost, ok? E à medida que eu pulo, ele vai executando o áudio. Então, ele vai executando o áudio, ok? Eu não sou muito bom nesse jogo, mas... E aí, se eu bater no cano, ele dá um game over, não computa o meu score. Mas se eu continuar, eu posso tanto clicar com o mouse como clicar com o backspace, ok? Eu vou dar essa opção pelo Keynote. E aí a gente pode passar, meu Deus do céu, eu sou horrível nesse jogo. Mas a gente pode ir passando os canos e ele vai começando a computar. E a gente vai criar depois um cachê para armazenar essas informações de tempo e assim por diante. Então, o tempo, o score, assim que o score vai sendo executado. E, por exemplo, eu fiz 5 pontos, o meu score é 5 e o meu best é 5, ou seja, ele capturou o meu último score. E ele vai me dando medalhas à medida que eu vou conquistando um score melhor. Então, por exemplo, suponhamos que o meu best seja 10, ele vai me dar uma medalha de bronze, por exemplo. Se for 20, ele vai me dar outra medalha. E pelo cachê, ele vai armazenando no seu computador e a gente vai conseguindo identificar qual que é o melhor score e qual que é o menor score. Mas isso vai ser mais pra frente na hora que a gente estiver na lógica. Então, vamos entender como que a gente vai começar isso. Eu vou fechar aqui o arquivo original. E eu estou aqui com o meu navegador aberto no meu localhost Flappy Bird aula, que é a estrutura do nosso jogo que a gente vai começar a desenvolver agora, ok? Então, eu zerei todas as pastas lá para que a gente começasse. Eu só tenho os JavaScript, as APIs prontas, né, que a gente vai importar aqui para o documento, mas o restante de tudo a gente vai começar a criar agora. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é criar essa estrutura básica do HTML. Não coloquei nada de novo. A única coisa que vocês têm que acrescentar é com relação à nossa viewport, porque a gente tem que ter essa questão da largura ser relacionada ao tamanho da tela do device, do dispositivo, uma escala inicial de 1.0 e não permitir que o nosso usuário escalone a tela, ou seja, que ele não consiga redimensionar o tamanho da nossa tela, da área do jogo, porque senão isso vai dar problema, porque nós não estamos trabalhando com um jogo irresponsivo, claro, mas ele vai ter uma adaptação sim, mas a gente tem que tirar essa escalabilidade para o usuário não poder ficar escalonando o jogo e usar uma máxima escala de 1.0, ou seja, o tamanho real dos sprites, o tamanho real que a gente criou todos os sprites, ok? Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que a gente vai fazer para criar o nosso CSS, lembrando que a gente vai seguir essa estrutura do jogo aqui. Eu trouxe essas duas imagens que traz bastante sobre como que a gente vai criar a estrutura do jogo, ok? Primeira coisa aqui que eu vou fazer é chamar o meu CSS. Então vou vir aqui em link, ref de referência, vamos chamar o CSS/freset.
ou seja, é o reset.css, que vai resetar as margens, os paddings. Se você quer saber mais, assista a aula no canal que eu falo sobre reset.css ou procure na internet, que é bem básico, ele só vai importar para mim a biblioteca lá, ok? E o rel, vamos dar um style sheet aqui, ok? Para que ele identifique que isso é um código realmente CSS. Ou seja, eu vou comentar todo o código, mas para que vocês consigam compreender. E agora eu vou chamar também um link aqui com a minha referência do meu CSS main, que vai ser justamente o CSS onde a gente vai acoplar todos os styles do nosso jogo para ele poder posicionar, para ele poder exibir assim por diante. Style sheet, ok? E ok. Então, fiz isso, ok. Vamos ver aqui, vamos dar um F5, vamos no nosso console. Tá ok, tá tudo funcionando, ele já puxou aqui o reset.css, ok? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente chamou o nosso CSS e CSS vai ser só isso. Agora a gente tem que chamar a nossa estrutura HTML5. Primeira coisa que a gente vai fazer é chamar o main game, que vai ser a estrutura base, ou seja, o main do meu jogo, ok? Então vamos fechar o main aqui. Lembrando que a gente está usando aqui tags do HTML5, ok? Então, eu chamei o meu game e o que esse main game vai fazer para mim? Ele vai configurar a página, a page HTML, ok? Ele vai configurar para nós a nossa página HTML. E agora, dentro do nosso main, a gente tem uma section que é screen game, que é justamente a seção onde vai ficar a tela do nosso jogo, ok? Então, screen game, e eu fecho aqui a minha section. Tudo que a gente abre, a gente vai fechando. Ou seja, eu tenho o meu main, que é o meu principal, e eu tenho dentro dele algumas seções que a gente vai ver agora. Então, o que vai ser essa screen game? É justamente essa área que a gente tem do nosso jogo aqui. Então, screen game, ok? Vai ser a configuração da área do jogo. Bem tranquilo, não? Eu vou comentando para que vocês consigam compreender o código. E dentro dessa screen game, eu vou ter uma section, ok? E essa section vai ter um ID background game, ok? Bem tranquilo. E uma class animated, que eu vou chamar essa class depois lá na frente, mas eu já vou instanciá-la aqui para que a gente não se perca depois, ok? Que a gente vai trabalhar algumas animações aqui, que é as animações do nosso background, do nosso plano de fundo, ok? Bem tranquilo. Então, essa background game vai ser responsável pelo plano de fundo do jogo. Plano de fundo do jogo, ok? Bem tranquilo. E agora, dentro dessa background game, eu vou ter uma outra section, ok? Na verdade, é uma section, vamos chamar uma section, e aqui eu vou dar um ID Fly Area Game, ou seja, é a área que o personagem vai poder voar, ou seja, a área executável do jogo, além da screen game que a gente já tem, que é a área total, ok? Bem tranquilo, só para a gente ir estruturando o jogo. Ou seja, a Fly Game Area, ela vai delimitar o limite, o limite da área do jogador, ou seja, esse vai ser o limite que eu quero que o jogador tenha dentro da screen game, ok? E lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui agora vai dentro da Fly Area. Então vamos lá, div id sailing, ou seja, o que é esse sailing? É justamente os blocos de animação, os blocos de tijolos que a gente vai utilizar. Eu vou dar uma class animated, ou seja, tudo que a gente visualiza no jogo que é animado, então, por exemplo, o bloco que fica aqui em cima, nesse caso não está o bloco aqui, mas o bloco de tijolos que fica aqui em cima, o chão, essa área o personagem, o próprio Flap, na verdade, né, o passarinho, ele tem uma área de animação, porque ele é um sprite, e a gente vai fazer essa animação, então a gente vai utilizar a class animated para poder animar isso depois com o CSS Animated, que inclusive eu ensinei no canal sobre como animar sprites em CSS3, ok? Então, Animated, e vou fechar aqui a div, ok? E o que isso vai corresponder para nós, pessoal? Isso daqui vai ser justamente os blocos, ou seja, a parede do jogo, ok? É a parede que fica no topo do nosso jogo. Bem tranquilo, sem estresse, ok? E aqui, depois dessa div sailing, eu vou colocar um div id player.
E nesse player vai ser justamente o meu Flappy Bird. Então, class Bird Animated, ok? E vou fechar aqui a minha div. E depois que eu fechar essa div, depois dela, o que vai significar esse player? Vai ser basicamente a área limite para o jogador. Na verdade, é o sprite do jogador. Vou colocar assim que fica mais fácil, porque a área limite já é a Fly Area Game, ok? Bem tranquilo. E aqui depois dessa div player, nós vamos ter um Big Score. O que é esse Big Score, pessoal? É justamente esse score que aparece no topo, ok? São os números maiores do nosso jogo. Então, quando você começa, ele zera e à medida que você vai passando os canos, ele vai somando esse Big Score. Então, fechando aqui a div. E o que é o nosso Big Score? Vou escrevendo tudo. É a marcação do score do topo. Ou seja, é o nosso maior score, é o score que a gente tem lá em cima. Então a gente tem o nosso sailing, a gente tem o nosso player, a gente tem o nosso big score. E agora a gente tem uma div chamada splash. O que é essa div splash? Essa div splash vai ser justamente responsável pela splash screen, que é como a gente conhece às vezes como zigoto no Android, que é essa get ready, que vai ser justamente a área quando a gente não iniciou primeiro a ação de clique, ou seja, é uma tela de demonstração que só depois do clique ela começa e nós chamamos isso de splash screen. Então ela vai ser a tela splash. E eu vou dar uma div. Percebam que eu não estou colocando nenhum tipo de conteúdo porque tudo vai funcionar através dos sprites. Então é importante que você tenha todos os sprites lá na sua pasta. Então é a tela inicial, que é a nossa splash, ok? E depois dessa splash, eu vou colocar também uma div id scoreboard, ou seja, eu estou definindo como id porque são elementos únicos do jogo. Se tivesse elementos replicados, se fossem seções replicadas, aí eu utilizaria uma class, mas aqui eu vou usar mesmo o id, ok? E aqui o que é o scoreboard? Ele vai ser justamente esse é justamente o quadro de pontuação que a gente vai ter no nosso jogo. Ou seja, é justamente este quadro aqui, ó, que é o quadro onde aparece o Game Over, aí tem o meu scoreboard e depois tem para eu poder retornar o refresh para eu começar o jogo do ponto zero. Então, essa daí é a minha tela de score, ok? E eu vou fechar aqui. Então, vou fechar a div aqui e dentro do meu scoreboard eu tenho alguns elementos. O que são esses elementos? O primeiro é o div id medal, ok? Que vai ser a minha medalha, ok? Então, é a medalha conquistada. Bem tranquilo, não? Então, essa medalha aqui que a gente conquista é justamente a minha medal, ok? Bem tranquilo. Então, tem que dar uma div para ela porque ela tem que mostrar a medalha aqui. Então, eu vou dar uma outra div que é o current score, ou seja, é a pontuação obtida. Então, toda a minha pontuação que eu obti no meu último jogo, ou seja, na última vez que eu joguei, no momento que eu estou jogando e aí eu finalizei, é a pontuação que ele vai computar, ok? É o current score, que é justamente esta pontuação aqui, ó, que é a current score, é a pontuação que você obteve. E aí, a gente também, depois dessa current score, a gente também tem uma div id, que é a high score, que vai ser justamente a div que vai contemplar a minha maior pontuação do jogo, que nada mais é, meus amigos, do que o best score, que é esta área aqui. Ou seja, eu tenho a minha medal, tenho o meu current score, e tenho o meu high score, que é a minha maior pontuação, e toda essa telinha aqui do Game Over vai ser exibida pela scoreboard, ok? E aqui a Get Ready vai ser a minha splash screen, ok? Que a gente determinou aqui. O meu Big Score vai aparecer no topo e essa splash screen já contempla o Get Ready, o Tap, ok? O Player é o passarinho, ok? O Sailing vai ser uns tijolos que nós vamos colocar no topo. E o Background Game vai ser o fundo que vocês estão visualizando. Ou seja, a gente está desfragmentando todos esses elementos para tentar chegar numa estrutura do nosso jogo, ok? Bem tranquilo até agora, nada estressante. Então, div high score, e eu tenho um div depois que é o div replay, que ele vai aparecer se eu realmente não, se eu perder o jogo, se der o game over, ele aparece
o Game Over, que é essa tela aqui, e ao invés de OK e Share, porque o OK volta para a tela inicial, a gente vai colocar um replay aqui para ele voltar para Splash Screen e começar o jogo de novo. Então vou dar um replay e aqui eu vou dar um Image SRC. Aqui a gente pode jogar a imagem direto, é o Assets, e vamos achar aqui Assets barra. Vamos ver se a gente acha aqui a tela replay.png, e o legal aqui que ele já traz as dimensões, ok? E eu vou colocar aqui agora um Alt só para a gente saber o que se trata, replay, ok? E vou fechar aqui a minha imagem e vou fechar a minha div. Ou seja, essa imagem vai ser responsável pelo replay do jogo e recomeçar. Na verdade, né, o recomeçar é bem mais fácil, bem mais intuitivo. Bem tranquilo, ou seja, recomeçar. E agora, pessoal, a gente, dentro da nossa Fly Area Game, a gente tem toda essa estrutura, ok? E a gente tem dentro da nossa section Fly Area Game, e aqui eu vou colocar um comentário. Aí você vai falar para mim, Leonardo, cadê os canos? Só faltou os canos. Então, os canos eles vão aparecer por um array em JavaScript, porque eles têm que ser aleatórios, eles têm que computar de acordo com a velocidade da posição que você está no jogo. Então, eu vou só colocar um comentário aqui, ou seja, os pipes que a gente chama em inglês, ou seja, os canos, ou canos, vão aparecendo aqui por meio de um array. Ou seja, a gente não precisa definir uma div aqui, porque a gente vai fazer por meio de um array, ele exibindo as imagens dos canos aqui de uma maneira bem automatizada e com uma lógica bem bacana que eu vou explicar para vocês lá na frente, ok? Então, section, dentro da background game, eu tenho minha section Fly Area Game, ok? Ó, eu estou mostrando a referência, e dentro da screen, ó, screen game, tinha faltado um S aqui, ok? Main game, background game, animated, Fly Area Game, Sailing, Player, Bird Animated, ou seja, essa class Bird Animated é que vai animar o passarinho, lógico. Big Score, Splash, Scoreboard, Medal, Current Score, High Score, Replay, bem tranquilo. E agora, depois que a gente finalizou aqui a nossa section da screen game, ou seja, na verdade, da nossa background game, dentro da nossa screen game, a gente tem que ter uma section do footer, ok? O nosso footer, okay, ou seja, section ID é igual a footer game class animated, porque o nosso fundo é animado, e fechei a nossa section. Ou seja, essa área vai ser o rodapé do jogo, que nada mais é, pessoal, do que o nosso rodapé aqui, onde fica as animações passando. Ou seja, essa área do rodapé que tem uma animação para dar a impressão de movimento, porque o que produz a semioticidade para você durante o processo que você está jogando, de que existe um movimento, de que o passarinho está andando, é a composição. Então o fundo tem que estar em movimento, os elementos têm que trazer alguma dinamicidade para você ter esse sentimento de movimento, ok? Essa impressão de movimento. Então, a gente já terminou, é só isso que a gente vai utilizar na estrutura do nosso HTML. Bem tranquilo, não? E agora a gente vai definir a última coisa, que é, deixa eu só fechar essa estrutura aqui, para que fique mais fácil para nós, ok? E agora, para a gente fechar aqui, para chamar os últimos elementos, ou seja, a gente chamou CSS, chamou HTML5, agora a gente vai chamar o nosso JavaScript. Então, script, src, js, fb, jQuery sempre no início, ou você pode chamar o jQuery lá em cima ou aqui embaixo, mas como a gente vai utilizar mais recursos lógicos no final, eu vou chamar o jQuery.min.js aqui e vou fechar o script, ok? Bem tranquilo, todo mundo conhece o jQuery. Então agora eu vou chamar o script src js/fb jQuery transition, ok? E vou fechar o meu script. E o transition a gente também já conhece, então não vou comentar. E a gente vai chamar o script src js. E agora nós vamos chamar o bus.min, que vai ser responsável por toda a nossa arquitetura relacionada ao áudio do nosso jogo, ok? Então, o áudio do nosso jogo
vai ser exatamente esse daqui, ok? É a biblioteca que vai permitir a importação mais fácil do áudio. E agora eu vou chamar a última, que é o script JavaScript, ok? JS, main.js, onde vai ficar toda a lógica do nosso jogo, que é o último passo. Ou seja, essas bibliotecas aqui já são automáticas, a gente não vai mexer, e o Flappy Bird tracinho main é onde vai ficar toda a estrutura lógica do nosso jogo. Ou seja, esse é o nosso JS principal, ok? É onde vai ficar a estrutura do nosso jogo. Então, pessoal, dando um F5 aqui, a única coisa que a gente vai ter é o replay, mas não temos nenhum erro no nosso console aqui, nenhum erro de lógica, nenhum erro no JavaScript, e está tudo funcionando aqui, as nossas estruturas, as nossas linkagens, ok? Então agora na próxima aula a gente vai ver o nosso CSS, que é o Facebook, é o Flappy Bird Main. Nossa, esse FB tá me confundindo, viu? Esse FB Main que vai ser responsável pelo nosso Base CSS, que é o nosso CSS principal, que vai linkar com essa estrutura para a gente chamar os nossos sprites. Então, a próxima aula a gente vai mexer com o CSS e na última a gente vai mexer com o nosso Flappy Bird Main.js. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Valeu!